Cara, mas vamos começar falando sobre essa nova regra aí do futebol brasileiro. O que você Vamos. achou da sugestão da CBF, que na verdade foi aprovado por 11 clubes, que, que estabeleceu que os técnicos só podem pedir demissão uma vez por campeonato, ou seja, eles podem assumir dois times, e os técnicos só podem ter dois times por campeonato. Dois técnicos por campeonato. Assim, eu acho que vai minimizar, né? Talvez alguma coisa ou outra. Talvez a gente já viu coisas bizarras acontecerem no Brasileirão, tipo, mesmo time com quatro técnicos, né? Mas, cara, eu não sei o quão isso. É claro que vai ajudar, mas eu não sei o quão vai ajudar isso, sabe? Porque lembrando que essa regra é só pro Brasileirão, né? Então, assim, antes do Brasileirão, nada impede do time demitir, contratar 10 técnicos, se quiser. Sim. Então, assim, talvez de repente o cara já não foi tão bem no estadual e para o time evitar de ter que demitir o jogador, o técnico durante o Brasileirão, já vai mandar o cara embora durante o estadual mesmo, que é meio que uma pré-temporada para alguns times no Brasil, né? Vai acontecer muito também, com certeza absoluta, do clube tentar trocar uma ideia com o técnico e pedir para ele se demitir, para não contar como uma demissão do clube, né? Então, assim, eu acho que é legal, acho que vai minimizar algumas coisas, só que ainda acho que não é a solução. Sim, 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 sim. concordo. Concordo. E também eu acho que vai acontecer muito do que a gente já viu no São Paulo antes de ter essa regra. E no Atlético Paranaense. Você Sim. contrata um coordenador de futebol, que é um técnico, porque na regra fala que se você demite dois técnicos, né? O terceiro tem que ser um funcionário que esteja no Do clube há clube. pelo menos 6 meses. Então você vai ter um coordenador, que vai ser um técnico substituto ali, ou vai pegar um auxiliar técnico, um técnico do sub-20, para assumir aí o time durante a campanha. E que nem se falou, só vai ser na Série A, na Série B e só no Brasileirão. Eu acredito muito aí que o estadual vai ser um tipo, que nem o livro usou, um vestibular para os técnicos. Eles Eles vão ali fazer a temporada, se já não tiver tão bem, os caras já vão demitir logo de cara para não correr o risco de queimar aí uma demissão durante o campeonato. Sim. Mas o que você Até. acha que podia melhorar, sim ou não, desse formato? Cara, eu acho que isso é muito mais. Acho que isso é muito mais a mentalidade do clube, sabe? Do que propriamente você ter que botar uma regra falando, ó, você não pode ter 7 técnicos no ano. Tipo, cara, parece meio óbvio para qualquer torcedor de futebol ou pessoa que acompanha, jornalista, de que assim, cara, se você tiver 7 técnicos no ano, ou os 4, seja lá o que for, não é tanto, às vezes não é tanto culpa do técnico, né? Como a Sim, gente viu, por exemplo, o Vasco no passado, que teve acho que 3 no brasileiro. Começou com o Ramon, daí foi o Sapinto, daí foi o Luxemburgo. Mas a gente viu também o Botafogo, que acho que teve 3 ou 4. O Inter, eu lembro que no ano que o Inter foi rebaixado, assim, no segundo turno acho que trocou 2 vezes de técnico. Então, cara, eu acho que isso é mais questão da mentalidade, sabe? Do dirigente, do diretor, de saber que nem sempre o problema é o técnico, de que muitas vezes o problema é outro, né? Claro, assim, eu acho que assim é ok, né? Já que as pessoas, já que eu acho que a maioria desses dirigentes e diretores, enfim, são meio burros, eu acho que é uma regra válida assim se colocar para tentar diminuir isso um pouco até que isso vire uma coisa natural, né? De que não é sim, tão legal assim você trocar sempre de técnico. Mas por outro lado, existem casos de que realmente você precisa trocar de técnico, sabe? Cara, pode acontecer às vezes uma infelicidade de que você no brasileiro você tem que trocar mais de uma vez de técnico. Então isso vai acabar freando também, né? sim, A sim. gente é isso, eu acho que assim, eu acho que vai ser legal para a maioria dos casos, só que para outros casos onde realmente há necessidade, acho que vai atrapalhar bastante o time. Porque assim, o que acontece? Às vezes, numa reta final ali de campeonato, ou até tipo no meio de campeonato, vamos supor, virou ali o segundo turno do brasileiro. Você tem um time que você sabe que não vai cair, nem vai subir, o técnico já não tem mais ambiente,
mas de repente, assim, você tem medo de mandar o técnico embora e contratar um novo e ter que mandar ele embora depois, sabe? Você quer dar uma renovada ali no meio da temporada, já que você não tem mais nada a ganhar nem nada a perder. Talvez nesse sentido aí atrase um pouco também os planos do time, não sei. Eu acho que num exemplo bom até, que eu acho que essa mudança é positiva, apesar de a gente estar criticando bastante, eu acho que a intenção dela é boa, né? Ah, Mas, sim, sim, a intenção é boa. por exemplo, ano passado o Flamengo tinha o Domi, aí eu acho que a demissão foi injusta para a contratação do Rogério Ceni. E a torcida, mano, queria demitir o Rogério Ceni e o Flamengo foi bancando. No final, o Rogério foi campeão brasileiro. Se o Flamengo tivesse caído na pilha da torcida de mandar o Rogério embora, possivelmente ou provavelmente o Flamengo não seria campeão. Então você viu que a manutenção do trabalho, apesar que ainda foi curta, teve um resultado. E nessa nova regra, o Flamengo não poderia demitir o Rogério, senão ia ter que ficar com o técnico do sub-20 ou algum auxiliar que já estava efetivo ali no clube. Sim, sim. Não só isso, né? É que isso também é. Isso, cara, foi muito bom por parte do Flamengo. Porque, cara, acho que nem sempre você pode ir na da torcida, sabe? Na Sim, torcida pedindo, então vamos mandar. Cara, a mesma coisa aconteceu com o São Paulo também. Claro que o São Paulo não teve o mesmo sucesso do Flamengo, mas logo depois ali da eliminação do Mirassol e da Libertadores na chave de grupos, a torcida pediu a cabeça do Diniz. E depois de um tempo, cara, fez um puta campeonato, apesar de depois ter caído. Mas acho que, assim, de novo, foi a torcida que decidiu bancar o treinador. Então acho que isso aí que você falou é verdade, né? Eu acho que às vezes vai muito da diretoria também saber a hora certa de mandar, não só ir na onda da torcida. sim, com certeza, com certeza. Mas, cara, até pensando assim, tipo, tem essa regra aí. Será que ao invés de, tipo, botar uma regra de que você não pode mandar embora, não seria mais legal, tipo assim, ó, seguinte, você já mandou embora um técnico, você quer mandar esse aí de novo para contratar? Tipo, ao invés de impedir, será que eu acho que seria muito mais legal você colocar uma multa, sabe? Tipo, você vai ter que pagar, sei lá, uma taxa de 800 mil para poder contratar outro técnico. Porque assim, aí você não deixa o time tão preso, né? Uma única opção para o resto do campeonato. Mas assim, você também dá, ó, você quer mudar, mas você vai ter que pagar uma graninha boa, sabe? É, Não sei se de repente podia o, ser pro, isso também. o problema é que, assim, hoje já existe na maioria dos contratos, mas isso é entre técnico e clube, uma multa que aí os clubes ficam pagando 3, 4 técnicos ao longo do ano. O Santos, por exemplo, paga 7 técnicos. Hoje está Né? pagando 7 técnicos de gestões passadas, né? E aí eu acho que esse dinheiro teria que ter alguma regra para o clube não caducar isso ou não Sim. parcelar, alguma coisa do tipo, para de Não, fato ter efetividade. mas assim, eu não quis dizer um contrato com o técnico, eu quis dizer alguma coisa assim com a CBF, sabe? Ah, Tipo, a sim, sim, CBF só sim. libera a contratação de um técnico se o clube pagar uma taxa pra CBF. E aí, Sim, tipo, esse, sim. esse dinheiro, cara, sei lá, investe em cursos para técnicos, treinamento, sabe? Esse monte de coisa que a CBF faz. Eu acho que seria talvez uma coisa mais legal, sabe? Uhum, Porque assim, não de entendi. repente, você vai fazer um time grande. Tipo, às vezes para um time grande nem vai, né, dependendo da taxa, não seria algo um empecilho tão grande. Só que a maioria dos casos que a gente vê, essas 1000 demissões em um brasileirão de técnico são de times que estão mal, né? Então, assim, eu acho que vai forçar o time a fazer uma escolha melhor do que assim, mandou um técnico embora hoje, tem que ter alguém amanhã. Sabe? Vai fazer o time pensar um pouco mais nas escolhas, vai fazer o time ser um pouco mais inteligente do que contratar um a cada 2 rodadas, né? Eu Sim, não sim, sei. com Eu acho que talvez certeza. poderia ser uma outra alternativa também. Até porque é o que ia falar. A gente vê. Se você pegar nesse último brasileiro, por exemplo, você pega lá o G5, né? O G6. Um time sei que foram para Libertadores, pode ser. Você vê o Flamengo, trocou de técnico uma vez. O Atlético Mineiro ficou com técnico o campeonato inteiro. São Paulo trocou uma vez e assim, já foi na reta final. Já quando não tinha mais chances de título nem nada, né? Já até tinha, mas assim, já tinha caído bastante. O Inter trocou uma vez, mas foi porque o. Como que era o técnico lá que saiu? O Kudê.
Isso, mas foi porque o Kudê pediu demissão, né? Não foi o Isso. Inter que mandou ele embora. Mas o Grêmio ficou com o Renato Gaúcho, o Santos ficou com o Cuca, né? Porque o Cuca tinha entrado, só que foi durante o Paulistão ainda, não foi? Que o Não, Jesualdo o saiu. Gesualdo eu acho que já tinha começado o brasileiro. Já? Mas Porque. se começou foi Ah, bem no não, começo, não, né? não, 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 verdade, por causa. Eu confundi, porque teve a parada da pandemia, aí o futebol voltou, aí demitiram Isso, o. o É isso mesmo. Jesualdo. Aham, isso mesmo. E o Fluminense teve a troca do Odair, mas também foi mais um caso em que o Odair pediu a demissão, né? Isso. E quem E assumiu teve foi o o Marcão, Palmeiras. que já tava no clube, né? Isso, exatamente. E teve o Palmeiras que, esse sim, né? Foi durante o campeonato que eles mandaram o Luxemburgo embora e trouxeram o Abel. Então, tipo, se você parar pra ver, cara, nessa parte de cima, até se você descer um pouco, você não vai ver tantas trocas de técnico, né? Quem que você viu que trocou bastante de técnico durante o Brasileirão? Teve o Vasco e o Botafogo, né? Como a gente já falou. O Fortaleza, né, cara, desde que o Rogério Ceni saiu, acho que eles trocaram 2 ou 3 vezes de técnico, mas aí você vê também, é mais um time que tava lá embaixo. Então, cara, eu não sei se são todos os clubes que, tipo, sabe, pra maioria dos clubes acho que vai ser só mais uma regra que tanto faz que nunca vai chegar no radar deles. Sim. Vai ser mais pra esses times que têm dificuldades pra, enfim, né, pra se encontrar durante a temporada. Uhum. Não, e o Abel Ferreira, do atual técnico do Palmeiras, tinha proposto, numa entrevista para o Sport TV, se eu não me engano, uma proposta até mais ousada que essa que o Brasileirão vai adotar, que seria que os técnicos só podem mudar de time durante as janelas de Ah, transferência também. de jogador. Eu também acho isso legal, cara. Assim, se demitir antes ou não, aí fica funcionário do clube, ou alguma coisa do tipo. Óbvio que foi um bate-papo que nem eu e você estamos tendo aqui, então ele não aprofundou muito, não escreveu, enfim. Mas foi uma sugestão até um pouco mais ousada, porque teoricamente, obrigatório, você vai ter que ficar pelo menos 6 meses ali com o cara, né? Sim, é verdade, cara. Também tem isso. Também acho uma boa ideia. Ou então, se você não quer, tipo, botar numa mesma janela de transferência, você cria uma janela de transferência aleatória só para técnico, né? Exato, exato. Porque senão é muita coisa para um time se preocupar em um mês, né? Mais ou menos. Sim, sim. É E, cara, verdade, é uma boa ideia também. só para falar aqui, para passar para o pessoal, os clubes que votaram contra e os que votaram a favor dessas Fala aí. mudanças da Série A, tá? Uhum. Lembrando que a Série B também vai ter essa regra dos 2 técnicos. Na Série A, quem votou contra a medida de ter apenas 2 técnicos aí ao longo do campeonato foram o Grêmio, Flamengo, Bahia, Fortaleza, Ceará, Juventude, Atlético Paranense, Atlético Goianiense e Cuiabá. Os que votaram a favor é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Inter, América Mineiro, Chape, Sport e Flu. Você vê que até alguns times que geralmente ficam lá embaixo, como Sport, Chape, América, você sabe que é outra realidade. Votaram a favor, né? Isso que eu achei curioso. É Esses verdade. clubes, você vê que, apesar de serem clubes, vamos dizer, modestos em relação a títulos nacionais e internacionais, estão com uma mentalidade boa aí de gestão. Mas não adianta nada, né? Eles votarem isso E aí a não favor ou aplicarem, contra, sim. não aplicarem. Tipo, você falou, o Fortaleza, você falou que ele votou para não ter a regra, né? Foi isso? Isso, não ter. Ah, tá, não. Então deixa quieto, que ia falar merda aqui. Não, mas, sei lá, eu acho que assim, foi como você falou, né? A intenção da regra é boa. Sei o quão. Sabe, acho que podia ter um jeito melhor. Mas acho que assim, é um bom começo. É um bom Sim, começo. sim.